Bem-vindos a mais uma análise do nosso material de hoje. Vamos direto ao ponto. A gente vive grudado nas telas, bombardeado por notificações o tempo todo, numa rotina que parece não dar trégua, não é mesmo? Mas hoje nós vamos fazer uma viagem para bem longe de tudo isso, direto para as realidades extremas de figuras históricas que foram verdadeiros gigantes. E a ideia aqui não é só ficar recontando história antiga. Nós vamos mergulhar fundo e extrair sabedoria para a vida toda. Vamos ver de perto como a resiliência inabalável desse pessoal lá de trás pode funcionar como um antídoto, uma solução real para esse cansaço e essa ansiedade que dominam o nosso dia a dia. E a grande pergunta que vai guiar a nossa análise é bem simples. Como é que a perseverança de dois homens lá do século XIX pode ajudar a resolver o nosso esgotamento aqui do século XXI? Sabe, a mente de hoje em dia vive sobrecarregada, a gente acorda e vai dormir lidando com o caos. Mas, quando a gente olha para o passado, encontra pessoas que bateram de frente com um caos literal, físico mesmo, e prosperaram com uma paz de espírito que chega a ser assustadora. O que será que eles sabiam e que o nosso mundo moderno parece ter esquecido completamente? Para tentar descobrir, a gente vai usar como base hoje a clássica obra biográfica chamada Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Esse livro é simplesmente fascinante. É um estudo super detalhado da vida espiritual e, francamente, das adversidades completamente impensáveis que algumas figuras enfrentaram. E é exatamente desse material riquíssimo que a gente vai tirar as nossas lições práticas hoje. Olha, existe um contraste meio que surreal entre as nossas batalhas de hoje e as do passado. Os nossos desafios atuais são muito estruturais, certo? É aquela pressão da carreira, a inflação subindo, a velocidade insana da informação. Agora, no passado, a realidade deles envolvia coisas como fome iminente, tempestades mortais no meio do oceano e isolamento total, sem WhatsApp para pedir socorro. O cenário mudou, claro, mas a nossa necessidade de ter perseverança mental, essa continua mesmíssima. O que nos leva à primeira parte da nossa análise. George Mueller, Confiança no Caos. Vamos olhar bem de perto um homem que pegava situações de desastre total e transformava em grandes estruturas de provisão. Tem uma passagem no livro que parece cena de filme. O Miller estava num navio, a caminho de Quebec, quando uma neblina gigantesca simplesmente paralisou tudo. O comandante chegou e falou: "É impossível continuar." Mas o Miller tinha um compromisso inadiável. Ele soltou essa frase espetacular, se ajoelhou e orou. E olha só, minutos depois a neblina simplesmente sumiu. Isso mostra uma capacidade absurda de ignorar a parede bem na sua frente e focar na solução lá na frente. E o mais impressionante é que isso não era só uma ideia bonita que ele deixava no papel. Ele aplicava isso numa escala industrial. 2000. Esse era o número exato de órfãos que o Mueller alimentava todo santo dia lá em Bristol, na Inglaterra. Imagina só o nível da loucura. Coordenar a alimentação de 2.000 pessoas sem usar uma planilha de Excel, sem smartphone e, pasmem, sem fundo de reserva e sem nunca pedir um centavo para ninguém. A responsabilidade era esmagadora, mas a paz dele era inabalável. E como é que a gente sustenta 2.000 pessoas sem dinheiro no banco? É aí que entra a mecânica por trás de toda essa confiança. Ele operava com regras de ferro. O Mueller tomou a decisão radical de que nunca contrairiam uma dívida e de que todos os pedidos dele seriam feitos de portas fechadas, só em oração a Deus. Ao cortar totalmente a dependência de caridade alheia ou de banco, ele simplesmente eliminou pela raiz aquela ansiedade financeira que paralisa tanta gente hoje em dia. Agora vamos para a nossa parte 2, Hudson Taylor, Zelo e Perseverança. A gente sai ali das fábricas da Inglaterra e atravessa o mundo para encontrar uma energia inesgotável num cenário completamente diferente. O Hudson Taylor foi o cara que fundou a missão do interior da China. E essa pergunta forte aí na tela expõe bem o que movia o coração dele. O raciocínio era: se os comerciantes arriscavam a própria pele em lugares perigosos só por dinheiro, a vontade de espalhar amor não devia motivar um sacrifício ainda maior? Era uma dedicação total, tipo inegociável, não importa o tamanho do perigo. E, sendo bem sincero, essa perseverança não era nada romântica. Ela foi forjada num fogo terrível. O livro não esconde nada. Logo na primeira viagem, o Taylor quase morreu em um naufrágio. E o pior de tudo, a biografia relata de forma muito dura que ele perdeu a filha Grace e, pouco tempo depois, a amada esposa Maria e o filhinho Noel. A perseverança de verdade não nasce de uma vida fácil. Ela vem de um propósito que é simplesmente maior que a própria dor. E olha o impacto disso tudo. 1153. Apesar dessas tragédias que destruiriam qualquer pessoa, ele continuou orando de forma super sistemática, pedindo novos obreiros. E o resultado? Exatamente 1153 novos missionários foram enviados para a China num período curtíssimo de só 5 anos.
Foi uma expansão gigantesca, liderada por um homem que estava fisicamente quebrado, mas com um espírito que ninguém conseguia domar. O que nos traz, para a parte 3, estratégias históricas, batalhas atuais. Como é que o século XIX socorre o nosso século XXI? Vamos conectar essas biografias com os problemas da nossa era. A gente passa grande parte dos nossos dias consumindo uma energia mental absurda, se preocupando com boletos, recursos e toda essa incerteza econômica. Como um contraponto gigante, o George Muller pegou esse fardo colossal de ter que alimentar milhares de bocas todos os dias e terceirizou isso completamente. Através de foco e contemplação, ele confiou a provisão de tudo isso a Deus. E a sacada aqui não é largar o trabalho e cruzar os braços, de forma alguma. A lição é abandonar aquele pânico que nos paralisa, trocando o desespero por uma dependência tranquila. Do mesmo jeito, o tal do burnout, o esgotamento por excesso de trabalho, suga a energia de todo mundo hoje. O Hudson Taylor, andando por províncias onde sua vida corria perigo, recarregava as baterias com a sua comunhão espiritual. Ele batia de frente com a exaustão física com um conceito incrível que ele chamava de avançar de joelhos. Isso mostra que o descanso verdadeiro não é ficar sem fazer nada no sofá. É sobre ancorar a sua mente num propósito gigante antes de ir à luta. Então, indo para a parte 4, 3 hábitos desses gigantes. Como é que a gente pega a essência desses pessoal e traz para o nosso dia a dia? O livro nos mostra alguns padrões bem interessantes. Sintetizando a rotina tanto do Muller quanto do Taylor, a gente encontra um plano prático de 3 passos que é excelente para combater o estresse moderno. 1. Comunhão matinal. 2. Entrega das ansiedades. E 3. Ação implacável. Vamos ver cada um deles. O hábito número 1 era inegociável. A biografia conta que o Taylor levantava sempre, invariavelmente, antes do sol nascer. Ele ficava lendo à luz de velas naquele frio da madrugada. O Muller também separava as primeiras horas do dia para a reflexão profunda. Ancorar a mente no silêncio, buscando uma sabedoria espiritual antes que o caos do mundo comece a buzinar no seu ouvido. Essa é a nossa primeira linha de defesa contra o esgotamento. O hábito número 2 pede bastante disciplina mental. O Muller tinha um caderno, físico mesmo, que era fascinante. Numa página, ele anotava a data e o problemão. Na página do lado, ele colocava a data que a resposta veio e como foi solucionado. Ele literalmente pegava o problema da mão dele e passava para um poder superior. Pegar o costume de listar os nossos medos e fazer uma entrega ativa deles é o que impede a nossa mente de ser esmagada. E aí o hábito 3 é onde tudo culmina. O Taylor e o Muller não eram caras de ficar inertes. Eles combinavam toda aquela base espiritual com um movimento contínuo para frente. Teve uma vez que o Taylor machucou a coluna e não conseguia sair da cama. Sabe o que ele fez? Mandou pendurarem um mapa da China na parede e continuou recrutando os missionários deitado ali mesmo. Dizer não para a paralisia do medo e não parar de se mover na direção do seu objetivo, isso sim é ação implacável. E chegamos à parte 5, a parte final, o legado da perseverança. Para fechar, a gente precisa olhar para os frutos dessas atitudes constantes ao longo de décadas. 52. O George Muller orou todos os dias, ininterruptamente, por 52 anos por 2 pessoas específicas. Meio século de um foco cravado ali, sem se deixar levar por aquele cinismo moderno de não vi resultado hoje, vou desistir. É a definição máxima de paciência, algo que a gente quase não vê mais na nossa cultura do tudo para ontem. E isso nos deixa com uma pergunta final muito provocativa. Se diante de tragédias absolutas, de oceanos em fúria e de fome real, esses gigantes conseguiram arrumar força focando além daquela neblina imediata. Imagina só o que isso pode fazer pelas nossas ansiedades de hoje. Fica aí o convite. Quem sabe aplicar um pouco dessa comunhão, entrega e ação não seja exatamente o que falta na sua rotina para virar o jogo? Pensa nisso. Muito obrigado por acompanharem essa análise de hoje e a gente se vê na próxima.